muito antes de o Homem de Ferro sequer sonhar em vestir uma armadura de metal, ou de os Vingadores se tornarem o maior fenômeno de bilheteria do planeta, o universo de super-heróis no cinema era um terreno completamente devastado. A Marvel estava literalmente falida nos anos 90, vendendo os direitos de seus personagens a preço de banana para não fechar as portas. E o público achava que filme de gibi era sinônimo de produções cafonas e heróis de colante colorido. E foi aí que um guerreiro urbano vestindo sobretudo de couro preto e óculos escuros na calada da noite cravou uma espada de prata no peito da indústria e mudou o jogo para sempre. A trilogia Blade não apenas redefiniu o cinema de ação de sua época, como provou que o público estava sedento por narrativas mais maduras, sombrias e viscerais. Entre altos e baixos, coreografias de artes marciais impecáveis, diretores visionários e brigas de ego colossais nos bastidores, o Caçador de Vampiros pavimentou o caminho de tijolos dourados que Hollywood pisa até hoje. E quando todo mundo achava que essa era uma página virada no passado, o multiverso resolveu chutar a porta da nostalgia de um jeito inacreditável. A recente aparição impactante do personagem reacendeu uma chama que parecia apagada, trazendo de volta uma das frases mais marcantes e ousadas do ano, mas que esconde um segredo que pouca gente se lembra ou sequer tem conhecimento. Vem comigo que hoje a gente vai mergulhar fundo na história sangrenta da trilogia Blade, desmascarar o maior mito de Deadpool e Wolverine e entender como um ator que queria ser o Pantera Negra acabou criando a maior lenda dos filmes de heróis de Hollywood. E aí, gurizada medonha, sejam bem-vindos ao Geração Cinema, eu sou o Félix e hoje a gente vai falar sobre a trajetória espetacular, violenta e revolucionária de Blade, o Caçador de Vampiros. Mas para entender o tamanho do impacto que esse personagem teve na cultura pop, a gente precisa voltar no tempo, lá para o final dos anos 90, e apagadamente tudo o que conhecemos hoje sobre blockbusters de quadrinho. Naquela época, a Marvel era uma empresa respirando por aparelhos, se recuperando de um processo de concordata. E a ideia de fazer um filme baseado em um personagem de escalão B ou C dos gibis parecia uma loucura completa. Mas a New Line Cinema resolveu arriscar, e o projeto caiu no colo de um homem que tinha uma visão muito específica e uma fome gigantesca de chutar bundas nas telas. O mais curioso de tudo é que o astro Wesley Snipes não caiu de paraquedas neste universo porque era um fã ávido das histórias em quadrinhos de terror dos anos 70. Na verdade, o grande sonho de consumo de Snipes era completamente diferente, já que ele passou anos tentando tirar do papel uma adaptação cinematográfica do Pantera Negra. Ele queria mostrar a tecnologia de Wakanda, a ancestralidade africana e criar um épico afrofuturista muito antes de a tecnologia de efeitos visuais estar pronta para isso. Quando o projeto Pantera Negra infelizmente acabou naufragando devido a problemas de roteiro e divergências com os estúdios, o nome de Blade surgiu na mesa como uma alternativa. O ator foi extremamente sincero ao admitir que não estava nem um pouco familiarizado com os quadrinhos originais do Caçador de Vampiros, que nasceu nas páginas de A Tumba de Drácula. Em vez de enxergar ali um herói clássico de terror gótico da Marvel, Snipes bateu o olho no conceito e viu uma conexão imediata e poderosa com os heróis do movimento Blaxploitation dos anos 70. Aquele cinema focado no público negro, cheio de atitude, com trilhas sonoras marcantes e protagonistas implacáveis que não levavam desaforo para casa. E em uma entrevista que ficou marcada na história, o Snipes resumiu perfeitamente sua abordagem ao dizer que apenas encarou a oportunidade como um personagem muito legal, porque ali ele poderia lutar de verdade e usar uma roupa de cor estilosa. Com essa mentalidade prática, unindo sua faixa preta de karatê e o carisma avassalador que ele já tinha demonstrado em Hollywood, o ator moldou o personagem à sua própria imagem e semelhança, criando o visual definitivo do herói que influenciaria os quadrinhos. E assim, em 1998 estreava o primeiro Blade, o Caçador de Vampiros, dirigido por Stephen Norrington e escrita por David S. Goyer. O filme já começa com o pé no peito do espectador com uma das sequências de abertura mais icônicas e imitadas de todos os tempos, a famosa cena da rave de sangue. Aquela batida eletrônica pulsante de techno, as luzes estroboscópicas, os vampiros dançando em transe, e de repente o teto começa a chover sangue humano de verdade, transformando a pista de dança em um pesadelo literal.
É nesse momento de puro terror que o Blade surge na entrada principal, imóvel, imponente, vestido seu clássico sobretudo preto. O contraste entre o pânico dos monstros e a frieza absoluta do herói dita o tom de todo o filme. Quando ele saca suas armas e começa a retalhar a horda de sanguessugas com movimentos praticamente perfeitos, o cinema de ação mudava de patamar. O filme equilibrava perfeitamente o terror gore com a estética urbana da cultura hip-hop e das roupas de couro que a franquia Matrix iria adotar e deixaria popular um ano depois. Wesley Snipes entregou uma atuação minimalista, onde cada palavra tinha peso de um soco e cada olhar exalava uma ameaça real. Ao lado dele, o veterano Kris Kristofferson deu alma ao filme no papel de Abraham Whistler, o mentor rabugento, mestre em armamentos e a única figura paterna que o meio vampiro conheceu na vida. A dinâmica entre os dois funcionava como a espinha dorsal dramática da história, contraposta à vilania exagerada e magnética de Stephen Dorff como Deacon Frost, um vampiro jovem e rebelde que queria quebrar as regras da velha guarda e escravizar a humanidade invocando o deus do sangue, o La Magra. O sucesso do primeiro filme foi uma surpresa avassaladora para a indústria cinematográfica, arrecadando mais de 130 milhões de dólares mundialmente com uma classificação estritamente para maiores, provando que existia sim um mercado gigantesco para filmes super-heróis sombrios. Com o sucesso estrondoso e a moral no topo, a sequência não demorou a ganhar sinal verde. E para comandar Blade 2, o Caçador de Vampiros, em 2002, o estúdio tomou a decisão genial de contratar um jovem diretor mexicano chamado Guilherme Del Toro. Del Toro, que já era conhecido por seu amor profundo por monstros e pelo cinema de horror estilizado, pegou tudo que funcionava no primeiro longa e levou à 10ª potência, injetando uma identidade visual única e assustadora. A trama de Blade 2 força o herói a fazer o impensável, aliar-se aos seus maiores inimigos, o Conselho de Vampiros, para combater uma ameaça ainda pior que estava surgindo nas sombras das ruas de Praga. Uma nova mutação do vírus vampírico havia gerado os Reapers, ou ceifadores, liderados pelo trágico e assustador Jared Nomak. Esses monstros não eram apenas caçadores de humanos, eles se alimentavam dos próprios vampiros e possuíam uma anatomia grotesca, com uma mandíbula que se abria verticalmente de forma bizarra para revelar uma língua em formato de ferrão sugador de sangue. Para enfrentar essa ameaça biológica que ameaçava o equilíbrio do mundo, Blade assume o comando do Blood Pack, um esquadrão de elite de vampiros guerreiros que foi originalmente treinado durante anos, especificamente para caçar o próprio Blade. A tensão no ar desse filme é palpável, com o mestre das artes marciais tendo que vigiar suas próprias costas a cada segundo, enquanto limpa os bueiros infestados de criaturas. Del Toro trouxe uma atmosfera de quadrinhos gótico misturado com anime de ação, entregando lutas de tirar o fôlego que misturavam coreografias de computação gráfica arrojadas para a época com o combate físico bruto de Snipes. Além disso, o filme expandiu o elenco com nomes de peso como Ron Perlman, interpretando o Brutamontes Reinhardt, e Donnie Yen, a lenda viva do cinema de artes marciais de Hong Kong, que além de atuar como o mutável Snowman, também trabalhou como coreógrafo de dublês no set, elevando o nível dos combates para um patamar de velocidade e precisão absurdas. Blade 2 é amplamente considerado por muitos fãs e críticos como o ápice absoluto da franquia, entregando o equilíbrio perfeito entre o horror visceral de Del Toro e a pura adrenalina dos filmes de ação de Hollywood. Infelizmente, o que parecia uma trajetória perfeita rumo ao estrelato eterno acabou colidindo de frente com uma parede de desastre de bastidores em 2004, com o lançamento de Blade Trinity. O terceiro capítulo da saga foi dirigido e escrito por David S. Goyer, que, embora conhecesse bem o personagem nos roteiros, não conseguiu segurar a onda na cadeira de diretor, resultando em uma produção caótica e amplamente problemática. A atmosfera nos sets de filmagem era de pura Guerra Fria. Relatos de bastidores afirmam que Wesley Snipes estava profundamente insatisfeito com os rumos criativos do roteiro e com o comportamento do estúdio, o que o levou a se isolar completamente
seu trailer de filmagem, recusando-se a interagir diretamente com o diretor e comunicando-se apenas através de bilhetes assinados como Blade. A tensão escalou a níveis bizarros, com o ator passando a maior parte do tempo de óculos escuros e exigindo que a computação gráfica fosse usada até mesmo para abrir seus olhos em determinadas cenas em que ele se recusava a atuar. Para tentar salvar o filme e pulverizar o foco da narrativa, a produção introduziu os Night Stalkers, um grupo de jovens caçadores humanos que servia para trazer rostos novos e potenciais derivados para a franquia. E foi aqui que o público conheceu Jessica Biel como Abigail Whistler, a filha perdida de Abraham, e um jovem Ryan Reynolds interpretando o falastrão e musculoso Hannibal King. Ironicamente, a química cômica e o estilo sarcástico de Reynolds nasceram ali, em meio ao caos de um set onde ele precisava improvisar a maioria de suas falas para preencher o vazio deixado pelo protagonista. A trama principal girava em torno do despertar do vampiro original, o próprio Drácula, que na era moderna atendia pelo nome de Drake, interpretado por Dominic Purcell. Apesar de algumas boas sequências de ação e de energia contagiante de Ryan Reynolds, o filme sofreu com um roteiro remendado, vilões sem carisma e uma óbvia falta de sintonia fina, o que acabou enterrando a franquia por anos e deixando um gosto amargo na boca dos fãs, que acompanharam o auge do personagem. Os anos se passaram, Hollywood mudou completamente. O universo cinematográfico da Marvel se estabeleceu como titã intocável do entretenimento mundial, e o anúncio de um reboot do Blade, estrelado pelo vencedor do Oscar, Mahershala Ali, parecia ter colocado uma pedra definitiva sobre a era de Wesley Snipes no papel. Mas o cinema adora uma boa reviravolta, e o ano de 2024 trouxe uma das maiores catarses coletivas da história recente da cultura pop, com o lançamento do estrondoso Deadpool e Wolverine. O filme, que é uma verdadeira carta de amor à era dos filmes da antiga 20th Century Fox e das outras produções pré-UCM, leva os protagonistas para o vazio, uma espécie de lixão interdimensional para onde as linhas temporais e os personagens esquecidos são enviados para morrer. É nesse cenário desolador que Deadpool e Wolverine encontram uma resistência de heróis que se recusa a aceitar o esquecimento. E quando as portas daquele esconderijo se abrem, o cinema inteiro veio abaixo com o retorno triunfal de Wesley Snipes, na pele de Blade, vestido novamente sua roupa de couro e entrando em cena de uma forma grandiosa, mostrando que, mesmo aos 60 anos de idade, ele ainda possui a imponência e o carisma avassaladores que definiram uma geração. A cena é um deleite absoluto de metalinguagem e piadas internas, especialmente considerando o histórico de desavenças entre Snipes e Ryan Reynolds, lá de trás em Blade Trinity. Não gosto de você. Você nunca gostou. Ver os dois dividindo a tela novamente, trocando farpas ácidas, onde Deadpool brinca com o temperamento do caçador de vampiros, foi um momento de redenção histórica para os bastidores de Hollywood. O Blade ali representa o herói veterano, o cara que sangrou primeiro para que todos os outros pudessem correr no mercado atual do cinema de GB. E é exatamente no meio de toda aquela adrenalina e troca de provocações, enquanto planejam um ataque contra a vilã Cassandra Nova, que o Blade de Wesley Snipes estufa o peito, olha fixamente para a câmera e solta com convicção absoluta a frase que ecoou por todas as redes sociais. Mas só existe um Blade. E nunca mais vai existir outro Blade. O Deadpool, em sua clássica quebra da quarta parede, dá uma olhada cúmplice e desconfortável para o espectador, sabendo dos planos futuros da Marvel com outro ator. E o público no cinema delira com a audácia daquela afirmação icônica. Só que é exatamente aqui, gurizada medonha, nesse momento de pico de nostalgia e exaltação, que a gente precisa puxar o freio de mão da memória e soltar a real sobre a afirmação de Wesley Snipes. Porque doa quem doer, essa frase esconde uma mentira histórica gigantesca, que a maioria das pessoas simplesmente esqueceu ou nem sequer faz ideia do que existia. A verdade nua e crua é que não existe apenas um Blade no formato de carne e osso nas telas.
E o Wesley Snipes não foi o único homem a vestir o sobretudo de couro preto e caçar criaturas da noite em live action. 2 anos após o fracasso de Blade Trinity nos cinemas, mas especificamente no ano de 2006, o canal de televisão americano Spike TV, em parceria com a própria Marvel, resolveu apostar fichas na marca e lançou Blade, a série, que foi feita para a televisão, focada em dar continuidade aos eventos que vimos na trilogia cinematográfica. Como o Snipes estava atolado em problemas jurídicos e brigas com estúdios na época, o papel do herói diurno foi entregue para o ator rapper Kirk Jones, mais conhecido no mundo da música pelo seu nome artístico, Sticky Fingers, integrante do famoso grupo de hip hop Onyx. A série de televisão não era um reboot completo, mas sim uma expansão daquele universo sombrio, se passando na cidade de Detroit, mostrando o Blade continuando sua cruzada implacável contra o House of Colton, uma poderosa linhagem de vampiros que operava operações bilionárias nas sombras da sociedade. O roteiro do episódio piloto foi escrito por ninguém menos que David S. Goyer, ao lado de Geoff Johns, um dos roteiristas mais renomados dos quadrinhos. E embora a produção sofresse com as óbvias limitações de orçamento da televisão daquela época, o que afetava a qualidade dos efeitos visuais, das cinzas dos vampiros e a grandiosidade de algumas lutas, a série entregava uma dose generosa de violência, pescoço quebrado, espada de prata cortando o ar e uma trama de espionagem infiltrada muito interessante, focada na personagem Krista Starr, uma ex-militar que é transformada em vampira e passa a atuar como agente dupla para o Blade dentro da Organização dos Monstros. O Sticky Fingers se esforçou bastante para emular a imponência física e o tom de voz rouco e ameaçador que o Wesley Snipes havia imortalizado, usando o mesmo figurino clássico e mantendo a narrativa do personagem viva nas telas da TV. Infelizmente, devido aos altos custos de produção para os padrões do canal na época e uma audiência que começou gigantesca, mas foi caindo ao longo dos episódios, Blade, a série, acabou sendo cancelada após apenas uma temporada de 12 episódios, virando uma daquelas mídias perdidas no tempo que apenas os fãs mais hardcore ou os arqueólogos da cultura pop se lembram. Portanto, quando o herói veterano joga aquela marra em cima do Deadpool dizendo que só existe um, a gente respeita a moral do homem porque ele é o criador do mito. Mas a história da televisão está aí para provar que o universo dos caçadores de vampiros sempre foi um pouquinho maior do que Hollywood nos faz lembrar. Essa jornada que começou com um ator querendo fazer o filme Pantera Negra, passando por coreografias revolucionárias que salvaram a Marvel e culminando em um retorno apoteótico no multiverso, mostra que o legado de Blade é simplesmente imortal. No fim das contas, entre séries esquecidas pela poeira do tempo, brigas intensas de bastidores que quase destruíram produções inteiras e declarações polêmicas de soberania no multiverso, uma coisa permanece absolutamente indiscutível. Sem a audácia de Wesley Snipes, o couro preto de Stephen Norrington e o toque monstruoso de Guilherme Del Toro, o cinema pop como conhecemos hoje simplesmente não existiria. Blade provou que as barreiras dos quadrinhos podiam ser quebradas com estilo, atitude e muita personalidade, cravando para sempre o seu nome como o verdadeiro marco zero de uma era de ouro, que mudou os rumos do entretenimento global para todo sempre. E já que vocês me aguentaram até aqui, se vocês clicarem aqui ou se clicarem nesse aqui, vocês vão curtir outros vídeos do canal. Me dá essa moral e fica um pouco mais comigo. Então eu vou encerrando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!